Pessoal, quero falar um pouco sobre a criação de Deus, a importância da revelação da criação de Deus. Deus nos revela, já começando ali em Gênesis 1, falando que Deus criou os céus e a terra. E ali ele vai dar detalhes dos 7 dias da criação, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Vemos que quando o homem foi alterando o mundo ao longo do tempo, que o pecado ele foi se proliferando e a maldade do homem foi só aumentando, chegou um tempo em que o homem quis se afrontar a Deus no tempo de Nimrod e fez uma grande torre, que é a Torre de Babel, querendo chegar até o topo, aonde o Senhor habitava. Olha a mente do homem e a maldade. Deus teve que descer e confundir as línguas, e ali o próprio Deus diz que não haveria mais limites para a maldade do homem. E ali a gente sabe que é a Babilônia, e lá em Apocalipse a gente sabe da sincronia com a grande Babilônia, que a gente enxerga pelas escrituras que é todo um sistema corrupto. E a gente vai ver em Apocalipse 12 e em Apocalipse 20 que quem comanda, quem está por trás de toda essa maldade, essa alteração no mundo, é o dragão, onde Deus vai prender ele por 1000 anos literais. E vemos que o grande dragão que vem dominando sobre o mundo e este reino, ele vem confundindo as coisas de Deus, ele vem alterando o mundo com tecnologias, com mentiras. Ele pega a ciência, que contribui para algumas coisas boas, mas também joga e lança várias mentiras. E isso engana as nações. Mas de qualquer forma, essas coisas não podem enganar o povo de Deus, porque somos nós que vamos restaurar todas essas coisas. Cristo, ele vai dar poder para suas duas testemunhas para restaurar toda a verdade de Deus. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre um pouco da criação, porque Satanás tem trabalhado bastante para bagunçar a cabeça das pessoas sobre a criação de Deus. Deus já começa em Gênesis falando que ele criou os céus e a terra. Olha a importância, porque ele quer revelar a criação ao homem. Então hoje eu vou mostrar para vocês como Satanás tem trabalhado bastante para confundir a criação de Deus. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Pessoal, vamos ao raciocínio? Peço a todos que prestem atenção neste vídeo. Vou estar lendo alguns textos aqui com vocês. Eu vou falar sobre a criação, como eu disse na introdução. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 20, apenas o verso 2 e 3. Vai estar dizendo assim: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou ao abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso era necessário que ele fosse solto por pouco tempo. Então vemos aqui que foi o diabo, a antiga serpente, o dragão, que enganava as nações o tempo todo. E a terra descansou por 1000 anos. Pessoal, então, o Senhor, ele começa em Gênesis dando detalhes da sua criação, através ali dos 7 dias da criação. E ele também cria o homem, e ali Deus fala que ele criou o mundo através no abismo, né, de águas. Deus começou a separar águas de baixo e águas de cima, era um profundo abismo. E dali Deus, ele começa a fazer o firmamento. E ele criou também os luzeiros, né, que é a luz para o dia, que é o sol, e a noite, que é a lua. E através do Sol e da Lua, são elementos que é necessário para a humanidade, para que haja vida na Terra. Ou seja, a Terra, ela é o elemento crucial. O que a ciência pega e faz? Coloca que o Sol é 300 milhões de vezes maior que a Terra. E isso nós não concordamos. Até porque lá no capítulo 31 de Jeremias, Deus lança um desafio para o homem. Porque o Senhor sabia que o homem, que a ciência ia se multiplicar. Em Daniel fala que a ciência ia se multiplicar e que o homem ia querer saber mais do que o próprio Deus, queria se opor a Deus em conhecimento. A ciência ia se multiplicar. Só que Deus, ele lança um desafio em Jeremias 31. Vocês podem ler lá que o homem, ele não ia conseguir saber os limites e fundamentos da terra e do céu. E ele ainda fala que se o homem conseguisse fazer essas coisas, que ele abandonaria a terra de Israel. E a gente sabe da promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, e até chegar em nós. Deus jamais vai desfazer a sua promessa, porque ele já enviou o seu filho, ele já morreu por nós,
e nós estamos dando continuidade ao trabalho até a volta dele. Então, a ciência, ela se opõe muitas vezes contra a palavra, tá bom? Eu quero ler aqui um verso com vocês, em Amós capítulo 9, que vai lá no verso 8 vai dizer assim: Eis que os olhos do Senhor Deus está contra este reino pecador, e eu os destruirei de toda a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Verso 9: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui ele está usando um texto para falar de arrebatamento, de colheita. Lembra que Jesus fala em suas parábolas, né, de frutos? Quando fala de frutos, fala de chuva, elementos da natureza. Essas coisas estão todas sincronizadas. Jesus não dá nenhum ponto sem nó ali em suas parábolas, tem bastante revelação. Mas o fato aqui do verso 9 de Amós 9, no capítulo 9, verso 9, é que Deus está comparando a terra como um crivo sobre um trigo, que somos nós, no crivo. Olhe como é um crivo que era usado na antiguidade, que era para sacudir. Olha o formato em que Deus fala que vai sacudir a terra, e olha como era o formato do crivo no trigo. Interessante, né? A gente está mostrando essas informações porque às vezes as pessoas não param para pensar. Este é um texto onde ali, né, a gente vê que a ciência mostra que a Terra, o planeta Terra, né, que eles falam, é um globo molhado e que vive ali no espaço ali sobre a gravidade. Então pense para você ver, Deus, ele não revelou coisas aos seus profetas. Tem cristãos, irmãos de dentro da igreja que pensam assim, sobre essas coisas grandes, mas Deus deixou para mostrar para Isaac Newton, para Einstein, para essas pessoas veneradas pela ciência. Não estou falando que são pessoas ruins, podem ter contribuído para alguma coisa, mas a palavra de Deus diz, vai em outro sentido. Então, este é um texto. Quero ler outro texto com vocês que vai falar sobre a criação de Deus. Pessoal, acompanhe Isaías capítulo 40, no verso 21 até o 23 apenas. Diz assim: Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Deus falando aí. Ele é o que está sentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É aquele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela habitar. É ele que reduz a nada príncipes e torna a nulidade os juízos da terra. Aqui está falando sobre a grandeza de Deus, aonde Deus habita lá, né, no terceiro céu. E aqui está dando uma analogia que os pés dele, né, pode estar aqui na terra. Olha o que diz aqui no verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Antigamente, a gente ia nas igrejas, né, ia comprar uma Bíblia numa livraria, você pegava as traduções, né, ia pegando qualquer uma mesmo, até alguns pastores, que era amigo nosso, e a gente ia ler aqui e falava sobre o globo da Terra. Esta versão dessa tradução está errada sobre o globo da Terra. Não é assim que está no original hebraico, tá? Não é globo da Terra. Redondeza não quer dizer que ela é um globo. Beleza, pessoal, li Amós 9, li Isaías também. Eu quero ir lá agora no Salmo 19, um salmo muito bom, que eu gosto bastante. Espero que vocês acompanhem aí. Diz assim a partir do verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela o conhecimento da outra noite. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que você vê a grandeza de Deus e a criação de Deus através dos pássaros, através das árvores, através de um animal que você vê, um cachorro, um gato, um cavalo. É a proclamação da grandeza de Deus de um dia a outro dia, de uma noite a outra noite. É isso que aqui está falando, da criação de Deus. Basta a gente olhar e prestar atenção. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo.
Aí pôs uma tenda para o sol, ao qual, como um noivo que sai de seus aposentos, e se regozija como um herói e percorre o seu caminho. Princípio numa extremidade dos céus até a outra, e vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aqui mostra que o salmista conhecia sobre os fundamentos da terra, sobre o firmamento, sobre a criação de Deus. Este texto aqui do Salmo 19 mostra para a gente olhar para as coisas do mundo, para a gente ver a voz de Deus através da criação dele. É isso que o texto quer nos mostrar. E não ficar olhando só para a ciência. Porque quem está por trás da ciência são homens. E quem está por trás de homens, a palavra diz que é o próprio inimigo que está ali dominando. Esses homens detêm muito poder. Saindo de Salmos, agora eu quero ir lá para Provérbios. A gente vai ver lá Provérbios no capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio até todo o começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Está vendo como era o formato? Como era o formato antes? Antes de haver abismos, eu nasci, ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem formados, antes de haver outeiros, eu nasci. E ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Aqui, este texto de Provérbios está falando de Jesus. Que ele estava com o Pai, fazendo os fundamentos e os limites da terra, fazendo o firmamento. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite. Olha que profundo. Para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha o fundamento da terra. E o engraçado é que quando o diabo for preso por 1000 anos, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Você imagina 1000 anos ali de conhecimento, toda a igreja, Jesus celebrando a festa dos tabernáculos ali para ele, todas as nações, se enchendo do conhecimento de Deus. Que maravilha. Então você acha que a ciência vai ter espaço para isso aí? Pelo contrário, toda a ciência vai cair, todo esse sistema babilônico vai cair. Vamos lá, voltar lá em Salmos, no capítulo 96, vai estar dizendo assim, ó, a partir do verso 10 até o 13 só. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com equidade. Então, todo o mundo, ele tem um firmamento. Ele não está vago no espaço. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Deus, em pequenos trechos, ele está anunciando a sua criação. Então, é importante a gente falar também sobre o formato da Terra e no que a gente acredita. A gente vê canais muito bons que têm a mesma linha de raciocínio que nós, embora não tenham tomado outra linha de raciocínio, eles têm medo de falar disso aqui. Eles têm medo de anunciar isso para os seus seguidores porque as pessoas têm medo de falar. E a gente não vai ter medo de falar, a gente não está à procura de agradar os homens, a gente está sujeito às escrituras. É isso que a gente está. Eu estou lendo aqui versos e trechos para vocês analisar e meditar também, na casa de vocês. Quem que na época ali dos anos 50, 60, né, com o aumento ali do capitalismo ali, aquela guerra entre países ali, dominava? A gente sabe que tinha uma luta ali ferrenha entre os Estados Unidos e a Rússia, e que era a União Soviética na época. Então a guerra ela era por poder, quem ia ter o poder aqui na Terra.
E o que que eles vão lá e fazem ali na nave, né? Que eles falam ali da NASA, a nave Apollo, fala que o homem em 1969, com o Neil Armstrong, foi até a Lua, pousou lá e soltou um cachorro. Eu lembro quando eu estudava na escola ali, eu lembro até o professor falando, o professor Tiago falava com a gente tinha que fazer prova, né? Fazer essas coisas, que é ensinado para nós nos nossos livros de história, ciência, que o homem pisou a Lua. E por que que de lá para cá não se fala muito e se dá mais detalhe disso? Então, o interesse dessas grandes instituições não era quem ia para lá, era quem ia ter o poder aqui. E naquela época, a Rússia estava muito mais à frente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos foi lá e lançou essa. Então, pessoal, eu jamais vou confiar nessa turma, nesses governos que detêm muito dinheiro, muito capital e que enganam a gente, sabe? Eu não estou menosprezando, a gente não menospreza a ciência por completo. Teve vários momentos na história que ela foi importante. Mas a partir do momento que ela vai contra o meu fundamento, a minha fé e a palavra de Deus, eu sou completamente, nós aqui somos completamente contra essa ciência. Deus não revelou, Deus revelou coisas grandes e poderosas sobre a sua criação para os profetas, para o seu povo ali que andou com ele. Ele não precisou de Albert Einstein, de Isaac Newton para mostrar isso na ciência, bem depois, para a gente ter que se apegar e mostrar isso, sabe? Por isso que eu comecei o vídeo falando lá de Apocalipse, que o diabo ele engana as nações. E muitos vão ser envergonhados no dia do julgamento, porque zombam da gente, zombam da nossa fé, e a gente não vai ter medo de expressar a nossa versão. O importante é que nós estamos proclamando e sendo sujeito o que a palavra, que as escrituras querem nos mostrar. Gostaria de agradecer a vocês que ficou até aqui e até a próxima, pessoal. Vamos nos acompanhando aí e nos encontrando aí até os próximos estudos.